Senhores deputados, deputadas, gostaria de, nesse momento, fazer um registro de algo da maior gravidade. A revista Isto É antecipou sua edição para trazer uma matéria que considero bombástica. Traz a afirmação de que o senador da República, Delcídio Amaral, líder do governo até bem pouco tempo, confidente da presidente Dilma, homem de confiança do presidente Lula, irá fazer a delação premiada. E nesta delação premiada, o senador teria afirmado que tanto a presidente da República como o ex-presidente Lula tinham ciência do que ele estava tratando no sentido de obstruir os trabalhos da Justiça. Isso é algo de extrema gravidade. Diria que a República está no momento em que se coloca diante de uma grande encruzilhada, porque alguém da confiança, da intimidade, que conhece as entranhas do poder, que tem presença ativa na articulação política no Senado, afirma que essas duas figuras exponenciais do governo petista, o ex-presidente e atual presidente, sabia da sua ação para obstruir os trabalhos da Justiça. É algo que merece de todos nós uma afirmação muito forte para dizer que este governo não tem a mínima condição de continuar à frente do país. A presidente da República não pode mais fazer ouvir de mercador. A presidente da República não pode mais fazer de conta que não é com ela, porque as afirmações, as denúncias, as acusações só se acumulam. É a delação premiada de empreiteiros afirmando de doações fora da regra normal. É denúncias que se acumulam de atores do Partido dos Trabalhadores que fazem e reconhecem a gravidade do problema. E nós precisamos aqui tomar uma posição muito firme, porque é inaceitável tal situação. Presidente Dilma, reconheça, tenha a humildade finalmente de dizer ao povo brasileiro que não há condição da senhora ficar à frente do país. É hora, presidente, de reunir as forças políticas para tentar tirar o país da situação, e só terá caminho por duas vias, ou pelo seu impeachment ou por sua renúncia. Façam bem à nação brasileira. Não nos deixe mais viver um período de incerteza tão longo, onde a economia está falida, onde a nação brasileira está falida, onde a população está sofrendo sem perspectiva, o desemprego que aumenta, a inflação que aumenta, tudo isso agravando o ambiente social dos mais graves vividos por esse país. Não é possível que, em nome de um projeto de poder, que em nome de um projeto de um partido que tem provocado tantos problemas à nação, a senhora continue à frente de um governo para o qual não há mais condição de liderar. O Brasil precisa agora, presidente da República, Dilma Rousseff, de um gesto de grandeza, se é que a senhora sabe o que significa isso. Precisa agora de um gesto de sensibilidade, porque nós não aguentamos mais. O Brasil, o povo não aguenta mais a situação crítica que nós estamos vivendo. E essa denúncia trazida hoje na revista Isto É pode ser certamente o ponto crucial para que a gente possa tirar o país da situação, reconhecendo a falta de condição política do seu governo para levar adiante a superação dos problemas. É preciso que os partidos de oposição se manifestem firmemente sobre isso. É preciso uma declaração urgente da Presidente da República sobre este assunto, porque, afinal de contas, quem afirma isso foi seu líder do governo lá no Senado. É ele que diz que a Presidente da República e o ex-presidente Lula tinham conhecimento da sua atuação, da sua ação para obstruir o trabalho que a Justiça está realizando. O governo parece que está de olhos vendados para o que acontece no país. Muda ministro da Justiça para tentar impedir o trabalho da Polícia Federal. Tenta, de todas as formas, garantir a sua base de governo, lhe dando sustentação em troca de ministérios, em troca de acordos que não podem ser revelados.
Tudo isso é de uma extrema gravidade. E é preciso que aqui o líder do governo na Câmara Federal urgentemente se pronuncie sobre esse fato. É preciso que o líder do PT também fale sobre o que está sendo dito hoje na revista Isto É, porque nós não podemos fazer de conta que nada está acontecendo. É hora de uma cobrança firme. O povo brasileiro exige uma posição da Presidente da República em relação à delação premiada que está sendo divulgada e que está sendo feita pelo seu líder do governo no Senado. Não podemos deixar que um assunto como esse paralise o Brasil, que aliás já está paralisado. Não podemos aceitar que um assunto dessa extrema gravidade passe em brancas nuvens, porque é algo muito grave. O país não pode mais ficar parado. O país precisa de um líder que consiga, de fato, nos dar esperança, nos dar condição e a certeza que as perspectivas poderão melhorar no futuro. Não podemos mais, senhores deputados, permitir que este governo faça de conta que nada está acontecendo. Queremos aqui, em nome da nossa bancada, em nome do PSDB, cobrar uma manifestação pública dos líderes do partido do governo em relação a esse assunto que é muito grave. Quero cobrar nesse instante que o líder do PT, o líder do governo na Câmara, se pronuncie, porque o Brasil quer saber o que tem a ser dito nesse momento, aonde uma das grandes figuras do Partido dos Trabalhadores, que foi ator principal no Senado de muitas articulações, afirma em delação premiada que Lula e Dilma sabiam de tudo da sua ação política, que Lula e Dilma sabiam e estavam informados do que ele estava fazendo em nome de um projeto de um partido que infelizmente quebrou a nação, que tirou do povo brasileiro a esperança, que tirou do povo brasileiro a chance de poder mudar sua vida. Nós queremos, nesse instante, dizer, nesta quinta-feira, que nós estamos aqui debatendo projetos importantes, que o mais importante agora é ouvir uma fala do Partido dos Trabalhadores sobre este assunto de grande gravidade e cobrar mais uma vez a Presidente da República que ela renuncie seu mandato, porque ela não tem mais condição política de tirar o Brasil dessa crise econômica, da crise política que nós estamos vivendo. Chega, Presidente Dilma, não cabe mais, não dá mais. A senhora tem que agora ir à população, esclarecer os fatos e dizer que no gesto de generosidade não tem condição de conduzir o Brasil e dar a chance ao povo brasileiro de recuperar a sua esperança. Estamos aqui na Câmara dispostos a ajudar na recuperação do Brasil, mas o primeiro passo é uma decisão política que está em suas mãos. Renuncie o mandato, porque senão o impeachment virá e será o povo brasileiro que vai tomar decisão para a senhora. E por isso o PCdoB é favorável a que nós encaminhemos ao Senado. Portanto, rejeitemos o recurso apresentado aqui no plenário. Senhor presidente, o momento que nós estamos vivendo e essa sessão, o transcorrer dessa sessão demonstra, estamos vivendo numa república completamente degradada. O país vem enfrentando a sua maior crise em toda a história da nação brasileira. Hoje, tudo indica que um senador da República, até bem pouco tempo antes da prisão, líder do governo, delata que o governo, ministro da Justiça, presidente da República e ex-presidente, senhor Lula, tentaram por todas as formas obstruir a justiça brasileira. E este Congresso está discutindo um projeto de telemarketing. Por mais importante que seja a atividade, muito mais importante para esse Congresso é o futuro da República Brasileira. E nós não estamos vendo ninguém preocupado. Diria a Vossa Excelência que ontem foi denunciado e aceito como réu pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje um escândalo maior se apresenta à nação brasileira.
não é um presidente de um poder que tenta obstruir a ação do Conselho de Ética. Não! São dois presidentes, um presidente e o outro, de fato, e ex-presidente, ministro da Justiça e vários outros, que se associaram para obstruir a Justiça. E nós estamos aqui como se nada tivesse acontecendo. Como se não precisássemos olhar a sociedade que vê atônita, preocupada, constrangida, a desmoralização dos poderes da República Brasileira. Impeachment há muito tempo poderia ter evitado muito desses constrangimentos. Não abafar o escândalo, mas pelo menos dizer que nós estávamos dizendo à sociedade que existimos como poder político. Nós estamos hoje, sem discutir o que acontece na sociedade, o que acontece no país, discutindo telemarketing, nós estamos dizendo que estamos abdicando também da dignidade de sermos um poder da República. O PPS vota não. Não. PV. Deputado Pauderley. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil se tornou uma usina de crises, sobretudo o governo da presidente Dilma Rousseff e o então governo de Lula da Silva. O que nós estamos vendo hoje aqui, em matéria da revista Isto É, publicada hoje, a delação do senador Delcídio do Amaral. Já foi desmentida. Cai por terra as negativas, tanto de Dilma quanto de Lula, de que nada sabiam do que estava acontecendo. Claro que sabiam. Desde o mensalão que está aqui, Delcídio, que foi presidente da CPI, dizendo que Lula comprou o silêncio de Marcos Valério, porque Marcos Valério também ameaçava contar tudo. CPI dos bingos protegeu Dilma, Lula mandou pagar Cerveró. E nós não podemos simplesmente achar que não está acontecendo nada. Há inclusive a suspeita, e ele diz isso, de que Dilma nomeou ministros do STJ para proteger réus do Petrolão, réus da Lava Jato. Em que país nós estamos vivendo? A presidente da República precisa renunciar também, porque está fazendo obstrução da justiça, de acordo com a delação de Delcídio do Amaral. Senhores deputados, senhoras deputadas, a crise é grave, a crise é séria. Nós não podemos fazer de conta que nada acontece. Dilma sabia de tudo do acerto de Passadina. É claro que sabia de tudo. É claro que sabia de tudo. Dilma era presidente do Conselho da Petrobras. Como é que não ia saber? Alegar que recebeu um resumo falho. Nós não entendemos como a situação chegou a tal ponto. Eu lamento dizer isso, porque há ainda pessoas no PT que são honradas, mas a cúpula do PT se transformou numa organização criminosa contra o Brasil, assaltando o Brasil.
Nós temos que nos levantar. Os representantes do povo brasileiro não podem fazer de conta que nada está acontecendo. Não há nenhuma expectativa de se resolver uma crise moral, ética, política e econômica com o PT no governo. Nós precisamos tomar providências. Precisamos instalar a comissão do impeachment. Só assim nós vamos ter a oportunidade de livrar o país de um desgoverno que envergonha a todos os brasileiros, envergonha a todos nós. Como esperar que se resolva o problema da economia se há 2 anos a economia está caindo? Ontem foi anunciado pelo IBGE os números da economia brasileira. Queda de 3,8%. O investimento com queda de 14% do PIB, o menor investimento que se tem notícia de todos os países, com a exceção, claro, da Venezuela. O consumo das famílias caindo, a queda da produção industrial em mais de 6%. Isso no Brasil todo, no meu estado, é quase 17% a queda da produção industrial. Quase 10 milhões de brasileiros desempregados. E agora nós estamos vendo a causa de tudo isso é o desgoverno, é a preocupação em fazer corrupção, é a corrupção em manter um status quo e um partido no poder para faltar o povo brasileiro. Precisamos tomar providências. Precisamos tomar providências. A Casa dos Representantes do Povo Brasileiro precisa se levantar. Isto aqui me lembra muito o episódio de 1992, quando Pedro Collor, irmão do então presidente Fernando Collor, delatou à revista Veja todo o esquema putrefato, toda a podridão do governo de Fernando Collor. Aqui está, novamente, Pedro Collor, agora travestido do senador. Isso sendo confirmado, terá que o Ministério Público se pronunciar e o Supremo Tribunal Federal também se pronunciar. Muito obrigado. Em votação, recurso 62/15. Que os forem favoráveis ao recurso permaneçam como se acham, os contrários se manifestem. Rejeitado o recurso, a matéria vai ao Senado Federal. Pela liderança do governo, deputado Silvio Costa. Presidente, deputado Marcelo Aguiar, queria apenas dar um pronunciamento como lido hoje, por favor. Senhoras deputadas, eu até compreendo que é da índole do parlamento que a oposição, nesta manhã, esteja, evidentemente, fazendo o seu papel democrático. Agora, antes de eu começar a fazer a contradita, primeiro a gente tem que analisar a veracidade da matéria. Primeiro eu quero começar pela veracidade da matéria. A pergunta é: o senador Delcídio
realmente fez a delação ou não? Esta é a primeira pergunta. Mas eu vou partir do seguinte cenário. Vamos admitir que a matéria esteja reproduzindo a verdade e que o senador Delcídio tenha feito a delação, ok? A minha primeira pergunta para a oposição é a seguinte: quer dizer que delação premiada só vale para as pessoas do governo? Para os membros da oposição, a delação premiada não vale. Eu li e ouvi um dos delatores dizer que o senador Aécio Neves recebia 1/3 da propina de Furnas, e eu não vi esse mesmo comportamento da oposição. Eu não vi a oposição chegar aqui e dizer: olha, esse assunto de Aécio é muito grave, o cara disse que Aécio recebia 1/3 de propina. Aliás, eu não vi nem a oposição desqualificar o delator. Meus amigos, na época da ditadura, as pessoas eram presas e eram torturadas para poder fazer a delação. A delação premiada virou a tortura do século XXI. A delação premiada, necessariamente, juridicamente, ela tem que ter verdades, ela tem que ter links. Mas eu quero dizer aos companheiros da oposição: entre a palavra, se é que ele fez a delação, entre a palavra do senador Delcídio e a presidente Dilma, eu tenho certeza que os 204 milhões de brasileiros preferem acreditar na presidente Dilma. Se o senador Delcídio Amaral realmente fez a delação, eu duvido que em algum momento ele pode ser líder do governo, ter sido líder do governo. Eu duvido, pela dignidade, pela honra da presidente Dilma, pessoa honrada, eu duvido ele ter chegado para a presidente Dilma e ter dito: presidente, é o seguinte, vamos colocar esse Marcelo Navarro aqui, doutor Marcelo Navarro, que é homem sério. Doutor Marcelo Navarro é homem digno, homem decente, homem correto. Todo mundo aqui pernambucano sabe disso. Inclusive o presidente Roberto Freire, que é lá de Pernambuco, sabe que doutor Marcelo Navarro é homem digno. Eu duvido, vamos colocar Marcelo Navarro lá, que ele vai jogar com a gente, que ele vai fazer um arrumadinho para salvar as pessoas da Lava Jato. Eu duvido alguém se atrever no Brasil a ter um tipo de conversa desse com a presidente Dilma. Eu até acho que essas ilações em relação à presidente Dilma cabem na boca da oposição. Porque vocês não conhecem a presidente Dilma. Primeiro, vocês não conhecem a história da presidente Dilma. A presidente Dilma, aos 17 anos, aos 18 anos, ela foi torturada pela ditadura. E ela mentiu na ditadura, porque mentir, como ela disse, na ditadura é uma prova de dignidade, como ela disse a Agripino Maia. Ela mentiu na ditadura para não delatar companheiros. Continue gritando. Eu não quero usar outro verbo. Continue gritando.
Então, uma pessoa ir para essa tribuna e querer colocar a presidente Dilma nesse lamaçal é um desrespeito a um ser humano. Vocês não têm o direito, de agredir a presidente Dilma dessa forma. Presidente Dilma não é Fernando Collor. A presidente Dilma não é Aécio Neves. Quem conhece um pouco de Aécio Neves, conhece o comportamento de Aécio. Eu quero fazer uma pergunta a vocês da oposição. Aécio Neves recebia propina de Furnas ou não? Recebia toco de Furnas ou não? Então por que é, sinceramente, que delação só vale pro lado de cá? Ó, meus amigos do PSDB, deixa eu te falar uma coisa. Vocês não podem falar de ética com ninguém. Eu até gosto dele, sabe, deputado Glauber? Mas o ex-senador Azeredo, que é um cara até que eu gosto, ex-presidente do PSDB, pegou 20 anos de cadeia. Deputado Chico D'Angelo, 20 anos de cadeia. Eduardo Azeredo está condenado. Ex-presidente do PSDB. O outro ex-presidente eu não quero nem falar, porque ele morreu e não está mais aqui para se defender. Mas também estava lá na Lava Jato. Agora, se o pessoal estivesse aqui esculhambando, eu ia ficar calado. Sabe por quê? Eu nunca vi nenhum questionamento ético ao pessoal. Se esse pessoal da rede, Alessandro Molon, toda a bancada da rede, viesse pra cá esculhambar, eu ia ficar caladinho. Sabe por quê? Porque o pessoal e a rede tem moral para esculhambar. PSDB não tem, e DEM não tem. PSD, eu. E não tem. Nem. Só o Silvio. Não tem. Meu irmão, graças a Deus eu tenho, sabe por quê? Que eu sou limpo. Ó, eu estou há 22 anos e sou limpo. Então, eu quero dizer, pode continuar gritando, grite mais. Ô presidente, eu vou dar 1 minuto para a oposição gritar. Grite. Então, para concluir, presidente, eu sempre aprendi coisa, para concluir. Quando você quer ganhar um debate... O governo coloca um humorista para fazer a defesa. Quando você quer ganhar um debate, você procura falar baixo, falar calmo, para que as pessoas compreendam. Quando você não tem argumentos, você começa a gritar para encharcar os ouvidos das pessoas e as pessoas desistirem do debate. Olha, governo da presidente Dilma está preparado eticamente para discutir com qualquer membro desta oposição, ressalvadas o PSOL e a rede, qualquer membro do ponto de vista ético. Vamos para o debate ético. Esse debate interessa ao governo da presidente Dilma, sim. Senhor presidente, Senhor presidente, isso é bom, porque se não salva nem o próprio partido a quem ele pertence. Portanto, ele não se exclui desta condição. Senhor presidente, eu queria apenas que constasse dos anais, porque eu fui citado como se fizesse aqui, dizendo e falando da honestidade ou dignidade de um juiz, como se eu o conhecesse. Eu não digo nada contra o juiz porque não o conheço. Até porque, se conhecesse, diria o que dele pensaria. Para que o deputado Silvio Costa
não utilize esse mecanismo para defender quem ele quiser defender. Falo da Dilma porque sei o que está se passando na República. Quanto ao juiz, não posso dizer nada. Como líder, deputado Miguel Haddad, pela minoria. Na convulsionada Inglaterra, há 150 anos, Disraeli disse: o momento exige que os homens de bem tenham a audácia dos canalhas. O que nós ouvimos há pouco é a audácia deles. Infelizmente, mais uma vez, tem que se subir à tribuna para participar, para enfrentar o nível rebaixado e leviano da política em que se transformou esse cenário atual aqui no Brasil. Sobe-se à tribuna para reproduzir uma leviandade praticada por uma revista reconhecidamente mentirosa e leviana. Aliás, a edição de São Paulo não é sequer a edição nacional e nós sabemos qual é o mecanismo. É um panfleto para convocação de uma manifestação fascista e golpista no dia 13 de março. Eu acho que alguns próceres, líderes de partidos de oposição aqui, deveriam ter mais cuidado antes de subir à tribuna para fazer acusações com base em matérias mentirosas e levianas. E mais que isso, deveriam, antes de subir à tribuna para apontar o dedo para a cara dos outros, vir à tribuna esclarecer problemas que são seus. Como é que está a situação, por exemplo, do senador Agripino Maia? Como é que está a situação dele? Qual é a autoridade de quem pertence ao partido do senador Agripino Maia vir aqui apontar o dedo para a face dos outros? Isso é inaceitável. Nós temos, senhor presidente, senhores deputados, que tratar essas questões com seriedade e com o cuidado que ela merece. Porque esse tipo de acusação, e primeiro, o senador Delcídio Amaral, nós já soubemos, está desmentindo essa publicação desse panfleto travestido de revista semanal. Segundo, delação premiada não é prova, delação premiada por si só não significa rigorosamente nada. E terceiro, ao se jogar lama na reputação da presidente Dilma, uma mulher reconhecidamente honrada, ao se jogar lama no presidente Lula, está se jogando lama também nos ministros nomeados pela presidente Dilma e citados na matéria. Isso é um absurdo. Isso é um despropósito. Eu desafio aqui a qualquer um presente nesse plenário mostrar uma decisão de algum desses ministros protegendo ou livrando a cara de investigados na malsinada Operação Lava Jato. Não vamos distribuir desonra por aí, não vamos distribuir calúnias, injúrias e difamações por aí. Vamos ter cuidado. No direito hoje, no direito internacional, já se discute essa questão da publicidade opressiva, em que os jornais e revistas e televisões se transformam em verdadeiros tribunais de linchamento. A Corte Europeia de Direitos Humanos hoje já condenam órgãos de imprensa pela publicidade opressiva, de manchar a honra e a reputação das pessoas levianamente. Nós estamos vivendo uma quadra aqui no Brasil que formalmente não é uma quadra de ditadura, mas de retrocesso do ponto de vista de direitos e garantias fundamentais. Procura-se relativizar o princípio da presunção de inocência para facilitar aqui levianos que sobem à tribuna para sacar contra a honra alheia. Vamos parar com isso, vamos elevar a política, vamos prestigiar o processo legislativo. Isso não é um debate que se preze, isso não é um debate que eleve o parlamento, isso é um debate que envergonha o parlamento, enlamear a honra das pessoas. Vamos aguardar o julgamento justo e limpo do Poder Judiciário brasileiro. Quem está sendo acusado da prática de um crime tem direito a se defender. Agora, ser massacrado diariamente por manchetes
mentirosas de jornais, com meias-verdades, com mentiras, com calúnias, com difamações e com injúrias, isso transforma o direito de defesa num enfeite, num pedaço de papel constitucional. Isso não é aceitável. Nós estamos aqui para elevar o debate político. Essa aqui é uma casa de elaboração das leis. Essa aqui é uma casa que deveria estar discutindo a política no seu plano mais elevado, mas está se fazendo a opção pelo debate rasteiro, pelo debate da lama, pelo debate do achincalhe às reputações. E muitas vezes aqueles que sobem aqui à tribuna não têm autoridade moral, nem pessoal, nem do seu partido, para fazer as acusações que têm feito aqui, com base em notícias mentirosas, levianas, de órgãos de imprensa irresponsáveis e que foram, ao longo do tempo aqui no Brasil, cevados pelo dinheiro público, cevados pela publicidade do Estado, irresponsáveis, que o que merecem é serem processados pela sua leviandade. Então, senhor presidente, senhores deputados, o apelo que se faz aqui dessa tribuna é: vamos elevar o nível político do debate, vamos parar com essas acusações rasteiras, vamos aguardar o julgamento soberano do Poder Judiciário, vamos esperar que a grande imprensa tenha a responsabilidade de se funcionar como órgão de informação e não como órgão de deformação e de desinformação, procurando condicionar a conduta dos juízes. Porque o que, na verdade, se tenta fazer com essas manchetes, com esses editoriais, com essas matérias mentirosas, é jogar o Poder Judiciário contra a chamada opinião pública, assolada por matérias mentirosas e por discursos levianos que são proferidos aqui dessa tribuna. Então, esse é o apelo que eu faço. O apelo que eu faço à elevação do debate, o apelo que eu faço ao respeito à presunção de inocência, o apelo que eu faço à elevação do debate político. Não vamos mergulhar na lama das falsas acusações, das acusações levianas. Vamos respeitar os órgãos do Estado, vamos respeitar o Poder Judiciário, que decida soberana e livremente sobre a culpa ou a inocência de alguém. Ninguém pode ser pré-condenado, seja na imprensa, seja no judiciário, seja aqui nesta tribuna, seja aqui nesta casa. Então, senhores parlamentares, senhores deputados, esse é o apelo que eu faço. Vamos elevar o nível da política, porque isso que está sendo praticado aqui não é política. Isso aqui é selvageria, isso aqui é leviandade, isso aqui está se transformando num festival de falsas acusações, de calúnia, de injúria e de difamação. Não foi para isso que se concebeu a figura da imunidade parlamentar. A figura da imunidade parlamentar não é sinônimo de irresponsabilidade, não é sinônimo de que se dá o direito de se ser irresponsável, leviano e mentiroso. A figura da imunidade parlamentar, ela se posta diante do opressor, ela se posta diante da ditadura. Ela não pode ser rebaixada a esse nível em que está se rebaixando o debate político aqui nessa casa. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Fraga. Senhor presidente, o senhor veja como é que são as coisas. Ontem, um deputado do PT subiu à tribuna e lhe crucificou, lhe massacrou. Esqueceu a presunção de inocência, lhe massacrou. Inclusive chegando a níveis baixos. Presidente. Agora o deputado do PT sobe à tribuna e invoca a presunção de inocência para o presidente Lula, Dilma, diante de uma delação premiada que não tem, isso é batom na cueca. Né? E eu ouvi falar, é bom que saibam, o japonês está vindo aí, é bom quem tem a temer sair do plenário. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Artigo 74, não, vamos seguir os cursos, que não... Presidente, questão de ordem. Nós entendemos a importância de se debater uma matéria do setor energético. Aliás, precisaríamos de salvar no Brasil, por exemplo, o pró-álcool, a geração de álcool, a produção de álcool, que, além de ser um combustível limpo, é fundamental para gerar tanto emprego. Sem dúvida, o biodiesel também o é. Mas, nesse momento, a minha manifestação é no sentido de que nós temos
algo extremamente grave acontecendo na República. Esta casa, o Parlamento brasileiro, deve focar e voltar os seus olhares para a gravidade que se instalou na República. O que assistimos aqui é bem ao nível, é bem à altura deste governo. Alguém subir e, pela liderança do governo, ao invés de trazer uma explicação sequer, parte para ataques mesquinhos e sem fundamentos. Tenta, mais uma vez, manchar o nome, a honra de senador Aécio Neves, um homem respeitado, cuja manifestação da Procuradoria-Geral da República, do próprio Supremo, já foi clara de que não há absolutamente nenhum envolvimento dele. Tenta comparar a delação premiada de um senador da República, de um senador da República do PT, de um senador da República líder do governo no Senado, que vem trazer à luz do dia os podres desse partido e desse governo. Vem trazer a todos a informação clara que o Brasil inteiro já sabia, mas faltava uma testemunha firme, objetiva e insuspeita, porque vem do cerne do poder. Vem o senador Delcídio dizer: a presidente Dilma sabia de tudo sobre Passadina. A presidente Dilma protegeu os corruptos. A presidente Dilma, mais do que isso, articulou, inclusive, interferência no judiciário para proteger a quadrilha. Vem informar de maneira clara: o ex-presidente Lula planejou e determinou o pagamento a Cerveró. O ex-presidente Lula articula e comanda. O Brasil inteiro sabe que ele é o chefe. O Brasil inteiro sabe que a Dilma é responsável. Mas faltava um testemunho claro e óbvio. Veio o testemunho de Delcídio Amaral, senador da República, do PT, líder do governo. Eu não vi uma palavra sequer do líder do governo e do líder do PT para dizer: olha, não é verdade, é calúnia, eu tenho como provar. Não. Saem pela tangente e agridem. Eu concluo. Agridem revista, dizem que a revista Isto É não passa de um panfleto. Se esquecem que foi a Isto É que fez o furo de reportagem do motorista do Collor e que fez uma transformação nessa república com o impeachment de presidente Collor. Ali não era um panfleto. Ali o PT saiu distribuindo a notícia aos quatro cantos. Agora, esse mesmo veículo de comunicação, com a responsabilidade para com o país, traz a verdade, e a verdade é tratada como panfleto. Portanto, recolham-se à quadrilha dos senhores. Não venham enganar o Brasil. Como líder, deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o pessoal não poderia deixar de vir a essa tribuna hoje, frente ao festival de denúncias que nós assistimos todos os dias pelos jornais, e também aos fatos relevantes que acontecem, como foi o julgamento do STF ontem, e mesmo o Conselho de Ética da Câmara, para dizer, em primeiro lugar, que o nosso partido, o Partido Socialismo e Liberdade, não tem nenhum tipo de constrangimento de vir a essa tribuna e pedir que quem quer que seja que tenha cometido delitos, crimes, corrupção, governo ou oposição, como foi na CPI da Petrobras, devem ser investigados e punidos. Nesse caso, nós entendemos, primeiro, que a denúncia da revista Isto É de hoje deve ser calibrada porque ela realmente faz induções muito graves e nós não temos nenhum problema de pedir que se investigue a verdade dos fatos, principalmente
quando se trata do ex-presidente Lula e da presidente Dilma. Porque a acusação que é feita aqui, em cima do depoimento ou de uma suposta delação premiada do senador Delcídio Amaral, é preciso lembrar que ele foi preso como líder do governo, que vaza todo dia que ele não quer ir para Curitiba, né? E que aqui se coloca claramente uma indução para fatos. Precisa ser provado, tanto que o Teoriza Vasque não aceitou a condição de 6 meses que ele queria dar até o julgamento do Conselho de Ética. Mas dessa tribuna nós queremos dizer, o que for para investigar, seja Lula, Dilma, ou seja, cada membro da oposição, aqui dos partidos de oposição, e o Delcídio já foi do PSDB também. O Delcídio sabe muita coisa, sem dúvida. Ele precisa ser investigado. Mas nós queríamos, presidente, dizer o seguinte, na CPI da Petrobras, nós observamos um grande conluio, PMDB, PSDB e PT, para fechar a CPI, para não trazer aqui o senhor Lúcio Funaro, o senhor Jaime Oliveira, a senhora Solange Almeida e todos aqueles que implicariam em você. Concluir, deputado, concluir, por gentileza. Vocês fecharam a CPI da Petrobras também. Estão aqui nessa tribuna o seguinte, eu quero dizer que o pessoal não teme, sempre defendeu o fim do financiamento privado de campanha e aqui na casa não passou financiamento privado de campanha. Foi lá no STF. Por isso nós confiamos que o STF... Eu não sei porque o PSDB está tão nervoso. Porque vocês ajudaram a fechar a CPI da Petrobras também. Os petistas também estão nervosos com as divulgações que todo dia atingem. Por isso que tem o PSOL. O nosso partido não tem rabo preso com empresário, com banqueiro, com agronegócio, com bancada da bala, com bancada do agronegócio. E é por isso que nós podemos vir aqui falar toda... Concluir. Para falar pela liderança minoria, deputado Miguel Haddad. Tá aí a prova por que o Silvio Costa não fala mal do PSOL. Porque é a segunda linha do PT. Eles saíram do PT, mas o PT não saiu deles. Deputado Miguel Haddad. Contra a indiciamento da Dilma. Senhor presidente, senhores deputados, a presidente Dilma sabia de tudo. As revelações do senador Delcídio Amaral, publicadas pela revista Isto É, no dia de hoje, comprovam, vão ao encontro daquilo que toda a população de todo o nosso país sabe. A presidente Dilma está envolvida nos escândalos do Petrolão, da corrupção. Há um grande envolvimento da presidente Dilma. E mais do que isso, trabalhou muito para manter os diretores da Petrobras envolvidos no esquema frente aos seus cargos. E quem afirma isso, senhor presidente, não é um simples auxiliar. É um senador da República, líder do governo, com acesso ao presidente, ao ex-presidente Lula, com acesso à presidente Dilma, e que vem e que faz todas essas afirmações, de que a presidente, inclusive, para nomear um ministro do STJ, ela vinculava a determinadas ações por parte do ministro. A soltura de pessoas, de empresários e de políticos presos. É o aparelhamento do poder judiciário e de todos os poderes. A grande verdade é de que todos nós temos conhecimento, mas essa delação premiada do senador Delcídio Amaral é mais uma pedra nessa construção que envolve o governo do PT, seus aliados, a presidente Dilma, o ex-presidente Lula, nesse mar de lama em que se encontra o país. E mais do que isso, o atual senador Delcídio Amaral afirma
que o ex-presidente Lula tinha conhecimento dos fatos, sabia do Petrolão, trabalhou para abafar, junto com a presidente Dilma, para abafar a Operação Lava Jato. O que falta para a presidente Dilma deixar o governo, sair do governo? As razões, todos nós temos razões para que no dia 13 de março estejamos nas ruas para pedir o afastamento da presidente. Essas revelações vêm desse contexto de que a corrupção tinha sim o conhecimento e o apoio da presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Eu tenho assistido aqui as defesas dos deputados situacionistas, e a defesa é exatamente um ataque ao PSDB e a políticos do PSDB. Nenhuma palavra, nenhuma única, de justificativa para todas essas revelações e para todos os desdobramentos que nós temos assistido nesses últimos meses, que vão revelando o óbvio, o envolvimento do governo e da presidente Dilma. Nós temos que dar um basta. Já não há, a população não suporta mais o número de denúncias, de revelações, de indícios e a péssima gestão em que se encontra nesse momento o governo e o país. Vamos deixar aqui, senhor presidente, o nosso repúdio mais uma vez e a certeza de que a presidente Dilma já passou do prazo de validade. É essencial que a presidente deixe o governo e que o país volte a se desenvolver, a crescer, e deixamos aí de estar no cenário nacional e internacional por indícios e supostas denúncias de corrupção. Muito obrigado, senhor presidente. Continuidade da discussão. Para falar, deputado Daniel Coelho. Senhor presidente, senhores deputados, nós não vamos admitir que mentiras sejam contadas da tribuna da Câmara dos Deputados e elas não sejam desmascaradas. Em primeiro lugar, o que disse agora o líder do PSOL sobre a posição do PSDB na CPI da Petrobras é mentira. Mentira! Vão buscar as atas da reunião para ver qual foi a posição do PSDB. PSDB pediu o indiciamento de todos aqueles acusados. De todos, eu desafio a qualquer um ocupar a tribuna e trazer uma ata aonde o PSDB tenha trabalhado pela inocência de algum indiciado. Inclusive, o relatório separado apresentado pelo PSDB pediu o indiciamento de parlamentares da oposição do governo e do próprio PSDB. O PSOL não. O PSOL, naquele momento, votou para que ninguém do PT fosse indiciado. Tem que ser restabelecida a verdade dos fatos. Não peço que acreditem em minhas palavras, nem nas palavras do líder do PSOL. Vão à ata das reuniões da CPI da Petrobras. Vão nas atas e observem os votos dos nossos parlamentares naquela comissão. PSDB não participa de acordão com absolutamente ninguém. A nossa posição, ela é da coerência. Nós não vamos fazer como fez aqui o PT, que ontem ocupou a tribuna e fez acusações ao presidente da casa. Hoje vem falar em presunção da inocência. O PSDB tem posição clara em relação ao afastamento de Dilma, em relação ao afastamento de Eduardo Cunha e em relação à investigação de todos. Absolutamente todos, do nosso partido ou não. Nós não vamos admitir que mentiras sejam repetidas da tribuna da Câmara dos Deputados, principalmente quando há ata da reunião da Petrobras mostrando o nosso voto pedindo indiciamento de parlamentares de todos os partidos. Reitero isso para que não fique aqui dito uma mentira sobre um posicionamento registrado nas reuniões da CPI da Petrobras. Para falar, pelo deputado Bom Gás. 95, fui citado. Queria só um minuto, porque eu fui citado. Quero afirmar aqui... Deputado Bom Gás, deputado Bom Gás, orador favorável. Tem que ter ordem. Deputado Bom Gás. Deputado Bom Gás. Só peço para que reponha meu tempo, por favor. Não entendi. É para repor o meu tempo, por favor. Pois não, repõe o tempo dele.
Obrigado, presidente. Eu quero alertar aqui que o debate, neste momento, é sobre o projeto do biodiesel. E a oposição vai na tribuna... Não, senhores. Presidente, regimental. Inclusive, pelo regimento... Eu gostaria de falar, presidente. Presidente, eu quero, no meu tempo, me pronunciar sendo ouvido, como todos devem ser ouvidos nesse plenário, e não ter molecagem falando enquanto outro colega fala. Tempo reposto. O que está posto neste momento, presidente, é o debate de um projeto importante para o país, que é o biodiesel. A oposição, que não teve proposta para o país, já perdeu as eleições inúmeras vezes, tem que usar artimanhas, inclusive de mentiras que saem na imprensa, para tentar fazer um movimento no dia 13, usa o tempo regimentalmente que Vossa Excelência deveria impedir que eles descumpram o regimento, porque falam num tempo de um projeto, outros temas, e Vossa Excelência não toma atitude em relação a isso. E eles sim deram explicações sobre Furnas, do Aécio, sobre o Fernando Henrique Cardoso, que foi várias vezes citado. Sim, o PSDB deve sim essas explicações para o país, mas eles não querem dar essas explicações e usam o tempo de um projeto importante que a presidenta Dilma, que o Lula fez para o país, para nós termos produção de biodiesel, para ter menos queima fóssil contra o CO que prejudica o ambiente de compromissos internacionais. Nós temos hoje, com o selo biocombustível, mais de 100 mil famílias de pequenos agricultores do país que comercializam, que ganham renda, mas isso não é interesse do PSDB, isso não é interesse de quem foi governo e nunca pensou no país. Nós estamos hoje com empreendimentos importantes do biodiesel, com empresas que têm espaços abertos para aumentar a produção. E nós já votamos aqui nessa casa um projeto exitoso do governo do Lula, que foi até 5% de adição. Votamos, Gussi, deputado, nosso coordenador da frente parlamentar, os colegas deputados Jerônimo e demais, que eu quero citar aqui, lutamos para ter o B7, e o B7 faz bem para o país. E agora, o senador Donizete, do PT no Senado, aprovado por unanimidade no Senado, passa nos próximos 3 anos, deputados, a 8% de adição, a 9%. Deputado, já prorroguei. Respondendo a Vossa Excelência, não cabe à presidência censurar qualquer orador dentro do tempo e inscrição regimental efetuada, e eu não o farei. Todos os partidos fazem ou fizeram isso já em tempo para uma atividade falar de outra. O que eu não faço é prorrogar, o que eu não faço é censurar. Eu não tenho esse direito, o regimento não me permite que eu faça isso. É óbvio que quem é inscrito por uma matéria deveria se cindir essa matéria, mas eu não posso interromper a fala no tempo regimental de quem quer que seja, e cada um é responsável pelo seu ato. Orador. Presidente, eu fui citado nominalmente, peço o direito de resposta. 1 minuto. Não foi citado. Não foi citado. Não houve citação nominal. Nominal não houve a ninguém. Nominal não houve a ninguém. Não houve citação. Deputada Érica Cocai. Serve, mas não foi citado. Deputada Érica Cocai. Eu fui citado nominalmente, presidente. Às vezes a carapuça serve, mas não foi citado, presidente. Fui citado nominalmente. Eu vou consultar a taquigrafia se houve isso. Se ele está se sentindo enquadrado no peleguismo. Por favor, a palavra. A deputada Érica Cocai, se houver a citação, eu concederei, eu vou consultar. Eu penso que a posição, a postura da oposição é bastante nítida sobre os seus reais interesses acerca deste Brasil. Nós estamos discutindo um projeto do biodiesel que representa anualmente por volta de 3 bilhões de receita para a agricultura familiar. Isso não importa. Importa apenas estar mantendo um palanque eleitoral de quem sabe que não tem condições de ganhar as eleições
nas urnas. É o desespero de quem grita, é o desespero de quem regride a uma postura infantilesca na perspectiva de impedir que nós reconheçamos o que é e o que foi feito neste país nos últimos anos. O que foi feito neste país de estímulo à agricultura familiar. O que foi feito neste país com a criação do selo social que assegura que nós tenhamos o olhar social sobre este país chamado Brasil. Mas a oposição vem e tenta fazer coro com uma imprensa que é a mesma imprensa que em 1964 aplaudiu o golpe militar. É a mesma imprensa que não se conforma estarmos construindo um Brasil onde os filhos e filhas de trabalhadores têm direito de ocupar os bancos das universidades. Esse Brasil que se sobrepõe, esse Brasil que tem sido construído por um governo democrático popular, incomoda a elite, e que vem aqui falar de uma delação premiada que não foi homologada, mas vem aqui fazer coro com essa opressão midiática daqueles que têm uma única voz de se curvar às elites que sempre maltrataram o povo brasileiro. Mas eu gostaria apenas de perguntar: e o escândalo de Furnas? 3 delações premiadas, dizendo que Aécio Neves levou 1/3 de Furnas. E a prisão por 9 meses de um jornalista que denunciou na campanha de 2014, o escândalo de Aécio Neves. E a relação promíscua com o Estado da manutenção de relações extraconjugais do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso não sai na imprensa. Porque não sai na imprensa? Porque a imprensa tem lado, e é o mesmo lado do golpe. Se é para falar extraconjugal, vamos começar da própria casa. Para falar como líder, deputado Heráclito Forte. Senhor presidente, senhores deputados, como diria Billy Blanco, o que dá para rir, dá para chorar. O que nós estamos vendo aqui é o desfecho de uma história que começou no Mensalão. É o desfecho de uma história que teve nas eleições de 2010. O maior volume de corrupção que já se viu nesse país. Quem não se lembra? O então presidente Lula, determinado a derrotar, inclusive senadores que considerava nocivo a seus planos futuros. Não pararam. E essa arrecadação foi se sofisticando. E a tal história. Quando muita gente participa, não há mais segredo. A linha de envolvidos nesta trama ganhou o mundo. Meus amigos, quem não se lembra do então ministro da Coordenação Política, Alexandre Padilha, percorrendo o Brasil? Senhor presidente, vou parar um pouco, senhor presidente, não há clima. Pode continuar, deputado Heráclito. Pode continuar, senhor presidente. Muito obrigado. Quem não se lembra desse cidadão que recebeu como prêmio o Ministério da Saúde e que depois tem seu nome aí lameado na venda e na compra de laboratórios com doleiros? Senhor presidente, o que mudou nesse cenário foi o conceito do PT sobre corrupção. Para o PT hoje, a corrupção é um ime complacente. Às vezes serve, às vezes não. No episódio Collor,
combatiu aqui com veemência a corrupção. Hoje se defende essa mesma corrupção. Não se pode desacreditar este processo de uma delação premiada. Se há atropelos, os atropelos são da justiça. O ministro Teori Zavascki não admitiu manter em segredo por 6 meses o depoimento do senador Delcídio. Desacreditar o senador Delcídio, senador do PT dos mais ilustres, presidente das comissões mais importantes, líder do partido e líder do governo. Se vocês pegarem um determinado trecho da matéria, vai ver que em determinado momento ele vagava na noite de Brasília pelos jardins do Alvorada ao lado da presidente Dilma. Intimidade. Ela que não é chegada a falar com ninguém. Aliás, se houvesse sinceridade, eu perguntaria aqui aos do PT e da base do governo quantos já tiveram o privilégio de acesso ao Palácio da Alvorada para uma conversa dessa natureza com a presidente Dilma. A chaleira destampou, minha gente. Não há quem tampe mais. Por coincidência, a capa da Isto É de hoje é a mesma capa de Pedro Collor quando diz naquela época, e Roberto Freire lembrou. Pedro Collor conta tudo. Hoje é Delcídio. A única coisa que eu peço ao governo e à oposição é equilíbrio nesse momento. É um momento grave e é irreversível. Ninguém segura mais esse processo. Esse processo está ganhando as ruas. Esse processo já não é nosso. Essa crise do governo não é como a crise da Câmara, que não sobe a rampa dessa esplanada. Essa crise, ela aumenta de gravidade porque a ela vem atrelada a inflação, o desespero, a miséria. Não é a crise sozinha. É uma crise de desesperança. E os que estão indo para a rua são os que foram eleitores ontem das candidaturas petistas. É o voto do ódio, é o voto da frustração e da falta de esperança. Essa crise é bem mais séria do que este plenário pode avaliar. Aqui, nós estamos ainda num clube de falsa felicidade. As ruas estão chamegantes de ódio e de desesperança. Alguns se considerando burros porque confiaram nesse modelo. Esse modelo que enganou, que levou com a barriga, que criou clube de falsa felicidade pelo Brasil afora. E a farsa se desmonta nesse instante. Portanto, meus caros amigos, não tem essa história de briga de direita com esquerda. Nós vamos usar a mesma regra. É o Brasil que nesse momento fala mais alto. A geração que está indo para as ruas é uma geração sem ideologia, é uma geração que não conhece inflação, é uma geração que não viveu tortura. Quando eu vejo deputado... Concluir, deputado, por gentileza. Concluir. Falar em episódios de 64, eles precisam se lembrar que os que decidem hoje no Brasil, a grande maioria nem nascida naquela época. Nós precisamos olhar para esse Brasil que vem, que nos aguarda, esse Brasil que tem a vocação, minha gente, de jabuti. Dá 4 passos a uma crise, dá mais 4 a outra crise. Ninguém suporta mais. Como dizia o Pili Branco, o que dá para rir, dá para chorar. Durma-se com um barulho desse, meus caros companheiros. Não aguentamos mais. Dia 13 deles, se Deus quiser. Deputado... Deputado Ivan Valente, eu vou dar 1 minuto para Vossa Excelência. Tem dúvida, não consegue se apurar. Indúbio é a favor de Vossa Excelência. Só para restabelecer a verdade dos fatos, que eu falei na tribuna, o pessoal é a favor de investigar a todos e a todos os partidos que tenham praticado crimes. E fará isso, inclusive, com provas materiais existentes. Mas restabelecendo a verdade da CPI da Petrobras,
deputado Luiz Sérgio, relator, deputado Hugo Mota, presidente, deputado Embaçaí, sim, articularam pelo fim da CPI e nunca permitiram a vinda do senhor Júlio Camargo, que é o pivô, inclusive, da acusação ontem aprovada no STF, do senhor Jaime de Oliveira, da senhora Solange Almeida, do senhor Lúcio Funaro, nunca permitiram, porque havia um acordão para proteger o presidente da Câmara na época. Agora o PSDB está pedindo a saída do presidente da Câmara. A bem da verdade, vamos restabelecer os fatos, é só pegar as notas taquigráficas e o voto separado do PSOL lá na CPI. Deputado Marcelo Aro, como líder do PHS. Senhor presidente, nobres colegas deputados, é com alegria que hoje eu venho aqui usar o tempo da liderança do PHS para divulgar para os nobres colegas a vinda dos novos deputados para o Partido Humanista da Solidariedade. Com alegria que recebemos deputados Marcelo Matos, do Rio de Janeiro, Carimbão, do estado da Alagoas, e também o deputado Jorge, do estado do Espírito Santo. Então o PHS agora cresce, já somos 8, e eu tenho certeza que virá agora o 9º, 10º, 11º, o céu é o limite para esse partido que vem fazendo a diferença. Então eu quero saudar esses novos deputados do Partido Humanista da Solidariedade, a nossa bancada cresce, e quero de maneira especial também parabenizar a nossa bancada eleita, que trabalhou para que nós aumentássemos o partido agora. Então... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estava preparado para falar sobre o anúncio do IBGE do crescimento do PIB em 2015. Um crescimento no vermelho de 3,8%. O governo da presidente Dilma é o pior governo da história do Brasil. O pior. Não bastasse decrescermos 3,8%, nós temos uma média nos últimos 4 anos de 0,9%, enquanto que o mundo tem uma média de 3,4% nos últimos 4 anos. É o pior governo da história do país. Mas muito mais do que isso, e muito mais grave, senhor presidente, é a denúncia feita na delação premiada pelo líder do governo, da presidente Dilma Rousseff, na delação premiada da Operação Lava Jato. O líder do governo, Delcídio Amaral, faz a delação premiada e implica a presidente Dilma na nomeação de ministros do Superior Tribunal de Justiça para ali obstruir o andamento da justiça com relação às prisões da Operação Lava Jato. Os empreiteiros da Operação Lava Jato. E a prisão obteve o voto de soltura do ministro nomeado por Dilma. Foi voto vencido porque os demais ministros da Câmara, por 4-1, mantiveram a decisão do juiz Sérgio Moro em Curitiba. Este documento apresentado pela revista Isto É, em que Delcídio, líder do governo da presidente Dilma, conta tudo, envolvendo o presidente Lula, dinheiro, corrupção, propina, as relações de Lula com as MPs das montadoras, mediante dinheiro entregue ao seu filho, à sua família e a seus amigos. Esta delação premiada, apresentada aqui pela revista Isto É, com documentos, aqui elencados e assinalados em cada um deles, o governo Dilma acabou. O governo Dilma apodreceu. Esse governo não pode mais continuar nem um minuto, nem um dia. Não bastasse a economia estar na situação em que se encontra. Nós estamos vendo aqui o governo mais corrupto da história do Brasil, envolvendo Lula, sua família, envolvendo Dilma, inclusive na nomeação de Nestor Cerveró, inclusive na decisão da compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, que deu um prejuízo para a Petrobras de quase 800 milhões de dólares. Não é mais possível imaginar
que a presidência da República está entregue a uma pessoa incapaz e que acoberta, que comanda a corrupção no país, conforme declaração do líder do governo, senador Delcídio Amaral. É aqui que nós estamos tratando. Não é possível que continue da mesma forma. Não há outro caminho do que a renúncia para que o país possa se reencontrar e, se reencontrando, possa dizer que o comando volta a ser para aquele que vai buscar uma unidade nacional para reconstruir o Brasil, econômica e moralmente. Por isso, Dilma renuncia, saia daí. E igual Lula, o seu caminho agora é a Lava Jato e a prisão. Senhor presidente, não dá para falar de outro assunto a não ser a delação premiada do líder do governo no Senado. E quando a gente fala aqui, não é comemorando, não. Nós estamos aqui tristes, porque é mais uma página desastrosa da história. E o que a gente observa é, com tristeza, alguns parlamentares aqui paladinos da moralidade seletiva. Presunção da inocência para alguns, condenação antecipada para outros. O parlamento não pode viver disso. Mas a grande observação que faço nesse momento, presidente, por que o líder do governo valeu durante todo o tempo para ser líder do governo no Senado e para responder pelo Senado, e agora, que resolve fazer uma delação premiada, aonde envolve o nome da presidente da República, do ex-presidente, e agora, porque fez a delação, a sua palavra não vale mais nada. É difícil compreender a coerência do que está acontecendo no país. Ainda é necessário a investigação, os fatos, a homologação, e não estou aqui para condenar ninguém em antecipado, mas faço juízo de valor. Já são inúmeras delações envolvendo este governo, comprovações de corrupção, membros do partido presos, condenados, e a situação se agrava cada dia mais. Estamos aguardando o que mais para dizer que essa presidente está impedida de legitimidade para continuar conduzindo um país, sendo que a cada dia que passa, o envolvimento dela fica mais claro. Aquela que se coloca sempre como quem tem ajudado as investigações, na realidade tem dificultado o trabalho da Polícia Federal, tem ajudado a acabar com as CPIs através da sua base aliada aqui, e não ajuda em momento algum a mostrar a sua intenção de desvendar os fatos. O que nós estamos vendo é um país assaltado, indo para o buraco, e que a cada dia que passa demonstra mais uma vez que o Brasil está sem presidente da República, sem liderança. Não dá para que a gente passe um dia como hoje sem citar a delação que envolve os nomes da presidente, do ex-presidente, feita pelo líder do governo no Senado. Fica aqui a tristeza desse parlamentar de ver que o Brasil perdeu o seu compromisso com a ética. Concluo, presidente. Que o Brasil perdeu a responsabilidade com a moralidade, que estamos sendo presididos por alguém que realmente não tem compromisso com a responsabilidade no Brasil. Fica aqui, então, nossa preocupação. E o chamamento para os parlamentares dessa casa, para que a gente não caia na moralidade seletiva e que a lei que vale para um, valha para todos. Não há investigação pela metade. Que possamos investigar tudo e livrar o país de um momento terrível, cada dia mais para o buraco. Vamos assistir nas próximas páginas, que tem deixado o Brasil cada dia mais lamentado, que sofrem ainda mais os brasileiros, que nós possamos altivamente levar o Brasil para um novo caminho da decência, da ética, e sem corrupção e sem omissão da verdade. Muito obrigado. Eu ocupo novamente a tribuna, agora, primeira vez, falando
pela liderança do bloco do PSD, PR e PROS, para, em primeiro lugar, senhor presidente, agradecer tremendamente ao Partido Trabalhista Brasileiro, que há 7 anos me acolheu e me deu a oportunidade de crescer e realizar o meu trabalho com total liberdade de defender meus princípios, meus valores, de fazer um trabalho não só em Minas, mas aqui junto com a bancada. Eu vivi durante esses 7 anos, tempos muito ricos no PTB. Aproveito aqui a presença do querido e nobre deputado Capixaba, para, em nome dele, agradecer ao líder Jovair, à presidente Cristiane e toda a bancada do PTB pelo carinho, pela parceria, pela acolhida que me deram e por toda deferência em relação a este deputado. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu comunico que novos desafios são apresentados a esse deputado, novas missões a mim são confiadas e agora eu estou recebendo a incumbência de conduzir em Minas Gerais o Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Estou gostando dessa musiquinha do seu telefone. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna não com prazer, não com entusiasmo, mas venho trazer um fato que importa a todo o povo brasileiro. Eu quero falar aqui da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, líder do partido, líder do governo no Senado Federal. Senhor presidente, eu vi aqui diversos discursos inflamados, tentando contrapor ou tentando justificar uma delação que traz fatos graves. Mas certamente eu não vi nenhuma explicação sobre o que foi apontado pelo senador Delcídio do Amaral na sua delação. O fato é grave, é muito grave, e trata da vida do nosso país. Mais que isso, senhor presidente, mais que isso. Trata de fatos que mexem não só com esta casa, Poder Legislativo, como também com o Poder Judiciário e com o Executivo. E esses fatos merecem ser apurados. E não adianta, e eu sei que esse fato, essa delação, ela incomoda os parlamentares da base do governo, aos parlamentares do Partido dos Trabalhadores e aos partidos auxiliares, como o PSOL. Mas são fatos graves, senhor presidente, que mexem com a vida do nosso povo, que expõem um verdadeiro esquema de corrupção, que expõem um verdadeiro esquema de influenciar nas decisões judiciais. Pelo que consta da delação, a ex-presidente Dilma estava querendo montar, senhor presidente, uma base de sustentação dentro dos tribunais superiores. E, ao que tudo indica, pelo menos se formos olhar os votos, essa base deu resposta. Eu não posso deixar, senhor presidente, de registrar nesse momento que estou entrando com um requerimento, pedindo a convocação do ministro Eduardo Cardoso para que ele venha aqui, a essa casa, a esse plenário, para explicar as delações do senador Delcídio do Amaral. E não adianta o Partido dos Trabalhadores tentar encontrar erros nos outros para justificar as suas falhas, porque o Partido dos Trabalhadores tirou o debate político do caderno de política dos jornais e levou para a página policial, e levou para a lama, e chafurdou com a política brasileira, se envolveu em tudo que é tipo de corrupção. E esses mesmos que hoje vêm defender o governo Dilma, foram os mesmos que há tempos atrás diziam que o Vacari era inocente, e hoje está condenado. São os mesmos que diziam que o Delúbio Soares era inocente, e ele está condenado. Também diziam que o João Paulo... Também diziam, senhor presidente, que o João Paulo Cunha era inocente, está condenado. Assim como está condenado José Disseu, José Genuíno, Silvio Pereira e outros tantos. Logo, isso me faz crer que não é diferente da presidente Dilma, do ex-presidente Lula. Não adianta tentar encontrar erros nos outros. E mais, o partido que mais mentiu nesse Brasil,
O partido que ganhou a eleição na base da mentira. Hoje tenta fazer com que a opinião pública, com que a população brasileira acredite que membros da oposição nomeavam pessoas, nomeavam diretores em Furnas. Ora, vão tomar vergonha na cara. O presidente Lula, a presidente Dilma tem que se explicar na justiça. Hoje, para a tristeza do povo brasileiro, a presidente que aí está, ela deve explicações à polícia, porque o seu nome está implicado e a implicação vem da delação de um companheiro de partido seu, do líder do governo. Presidente. Tá bom. Presidente. Agradeço a Vossa Excelência, nobre deputado Rocha. Minuto, Com a palavra, deputado Presidente, Sócio. minuto. Senhor presidente, nobres colegas, subo a essa tribuna como um parlamentar de primeiro mandato, com tristeza e preocupação com os destinos do nosso querido país. Hoje todos estamos atônitos com o vazamento da informação da delação premiada a ser confirmada em tempo oportuno do ex-senador do PT, líder do governo do PT no Senado, Delcídio Amaral. Gostaria, com muito respeito, de fazer uma análise deste momento crítico do nosso país. Uma análise sem paixões, uma análise sem partidarismo, porque pessoas boas e más nós encontramos em todos os partidos. Mas o que nós estamos vivendo nesta atual conjuntura é de uma gravidade enorme. E eu gostaria de chamar a atenção para dois fatos relevantes. O primeiro é de que o STF, instituição séria deste país, e me dirijo aos membros do STF com todo respeito, para pedir a vossas excelências, os nossos ministros do STF, que olhem com seriedade e não se deixem ser chantageados pelo governo irresponsável e pela quadrilha que se instaurou no governo do PT. STF, não deixem levar o nome de vocês para a mesma lama que eles se meteram. Nós precisamos da altivez dos ministros do STF nessa hora para colocar os bandidos na cadeia. O que eu venho aqui pedir também é que o povo brasileiro esteja atento. Não é só fazendo movimento em redes sociais que nós vamos tirar os quadrilheiros que aí estão. Nós precisamos ocupar as ruas no dia 13. E por último, senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo aos brasileiros. Só resta para esta nação duas alternativas: Lula na cadeia e que a presidente Dilma responda pela sua omissão, e se tem crimes por todos eles, e se cometeu crime, que ela também pague na cadeia. Nós não podemos tolerar a corrupção instaurada neste governo. Seja quem for, esteja envolvido quem estiver, que todos paguem pelos seus crimes e pelos seus erros. Eu acredito no Brasil, eu acredito na força do povo brasileiro, e nós vamos sair desse momento de tristeza para ver um Brasil altivo, um Brasil conquistando, um Brasil crescendo, com economia forte como estávamos até bem pouco tempo atrás. Brasileiros, é hora de ocuparmos as ruas. Com a palavra o deputado Mendonça Filho. Presidente. Falei com o Mendonça agora, pode preparar. A gente vai dar um pronunciamento, porra, político. É. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, realmente fica difícil imaginar o que é que falta acontecer no nosso país, do ponto de vista de denúncias de corrupção, de crise, de dificuldade. Hoje nos deparamos com o noticiário revelando um crescimento negativo do ano passado de 3,8%, quase 4%, recorde, o que vai fazer com que o biênio 2015-2016 seja o pior da história econômica do Brasil. De toda a história republicana, o PT vai consagrar esses 2 anos como pior do que o período do crack da Bolsa de Nova York.
E, para surpresa de boa parte da opinião pública brasileira, ainda vem fatos novos e devastadores envolvendo o governo do PT, da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, especificamente no âmbito da Lava Jato. E o que está na boca de boa parte da opinião pública hoje, no comentário de brasileiros preocupados com o futuro do país, é justamente a delação do senador Delcídio do Amaral, ex-líder do governo no Senado, membro do PT e, consequentemente, com assento e relações diretas com o presidente Lula, com a presidente Dilma, revelando fatos que conectam o escândalo do Mensalão, que imaginava-se que seria o maior escândalo da história republicana brasileira, superado pelo Petrolão. Cala a boca de 200 milhões de reais para o Marcos Valério, que foi protagonista do Mensalão, agora envolvendo o Petrolão com uma trama, jogando lama, mais lama dentro do Poder Legislativo, muita lama dentro do Palácio do Planalto, lama para o Judiciário, para tudo que é lado. Eu quero dizer aos senhores e senhoras que na história democrática de qualquer nação do mundo, eu creio que não há um enredo, deputado Danilo Forte, parecido com esse enredo do Brasil. É filme de terror, é roteiro para Hollywood. Qualquer roteirista de Hollywood seria incapaz de descrever uma situação tão trágica, presidente. Algo inimaginável, algo difícil de se descrever. Eu acho, inclusive, que na próxima semana, este parlamento deveria deixar de apreciar matérias, pedir ao Supremo Tribunal Federal que devolva, por favor, as atribuições ao Parlamento do Brasil, ao Congresso Nacional, com relação ao processo de impeachment, que está paralisado por conta dos embargos de declaração. Será que não se percebe que o Brasil está afundando na lama? Não é escândalo de corrupção, não. Não é bando de corruptos, não. Não é um esquema, não. É uma máfia. Uma máfia para fazer inveja às maiores máfias que atuaram na Itália, no período negro da história italiana. Então a gente não pode imaginar que essa situação é uma situação normal. É uma situação que... Para concluir, deputado. Um minuto para concluir. Que a gente possa ficar aqui discutindo um projeto, uma proposta de emenda à Constituição, deputado Carlos Zaratini. Tem que parar o Brasil. Tem que reorganizar esse país. Esse país foi destruído. Esse país foi jogado na lama. Tem que limpar a República. Eu não quero aqui imaginar ou determinar quem é culpado ou quem é inocente. Há de se fazer com que as instituições brasileiras funcionem. A República volte à sua normalidade e não um jogo de empurra, de esconde-esconde, quando o Brasil, infelizmente, está pegando fogo. Eu quero aqui deixar registrado a minha indignação com relação a este momento histórico, dizer que o Parlamento do Brasil não pode ficar passivo e a gente tem que tomar providências, porque, infelizmente, acabaram com o Brasil. Senhor presidente, vai falar pelo Rio Grande do Sul, PMDB, Darcísio Peronde, 1 minuto. Eu estou triste, eu não estou alegre com a delação do senador Delcídio. É o novo Pedro Collor. Isso reflete toda a organização epidêmica de corrupção que graça o país há anos e anos e anos. Agora, o Supremo tem redobrada responsabilidade. Decida logo sobre os embargos que esta casa fez em relação ao rito do impeachment. Do rito de impeachment. Nós obedecemos a lei, o regimento da casa e a Constituição. E que julgue rapidamente
A nação não suporta mais este impasse, essa gravidade política, ética, econômica. E nós temos que decidir sobre o impeachment. Se a senhora Dilma fica ou não fica. E o Supremo precisa decidir já, rapidamente, sobre os embargos. Não fiquem sentados em cima. A moral sangra no país. A economia sangra no país. E esta é a responsabilidade do Supremo nesse momento grave, muito grave e mais grave a partir de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Miro Teixeira, 1 minuto. Presidente, nós estamos conversando aqui no plenário em função dos últimos acontecimentos envolvendo figuras relevantes da vida do país, a começar pela Presidente da República. Eu sou econômico nesse tipo de discurso. O que acontece é que agora nós precisamos apresentar uma solução ao país, que está perplexo, está aturdido com os fatos surgidos de um depoimento do senador Delcídio Amaral. Ele pode confirmá-los ou não, ele deu um roteiro que será, sim, investigado, quer seja com a colaboração dele ou não. O ritual do processo é esse. A minha sugestão é que nós voltemos a discutir a convocação de uma Assembleia Constituinte. Isso, talvez, num segundo momento. Mas, no primeiro momento, digo eu, que não há possibilidade de partir da cabeça de alguém, e muito menos da minha, uma solução que se aplique à República, que está pedindo a solução. Então, a Câmara dos Deputados é que tem que pensar coletivamente. Eu tenho esse projeto pronto para a ordem do dia, de constituinte restrita. Ele está superado. A vantagem é que a discussão poderia ser travada no plenário. E como ele está superado, a vantagem é que todos podem aglutinar da própria Constituição do Brasil ou de outros projetos de emenda constitucional, que a ele podem ser apensados, um texto que satisfaça a todos. O que eu posso dizer, afinal, é que nós não podemos deixar de dar uma resposta à nação. A Constituição não foi rasgada por nós, e não será, mas pelo noticiário. A Constituição na nossa República foi rasgada pelos governantes. Muito obrigado, nobre deputado Miro Teixeira. É sempre um prazer ouvi-lo. Com a palavra, deputado Celso. Senhoras e senhores, senhor presidente, faço minhas as palavras do deputado Peronde e do deputado Miro Teixeira. Não sei se estou feliz, mas tenho certeza que estou triste, porque realmente o governo acabou. A nossa Constituição foi rasgada, e vou falar um termo chulo, mas que eu acho muito apropriado. Ela foi estuprada por esse governo, depois dele é você, pelo Legislativo e pelo Executivo, vai falar com o líder, depois você, pelo Judiciário, que mancomunados num grupo que quis se manter no poder à custa do nosso país, à custa do povo brasileiro, à custa do futuro dos nossos filhos e do emprego dos nossos amigos. Esse povo unido acabou com a credibilidade que nós temos como políticos. E por isso, eu acredito e tenho falado isso para todos os meus amigos, eu tenho falado isso para todos os políticos, e estava falando aqui com o Miro. 1 minuto para concluir, deputada. Nós temos que ter uma nova Constituinte. Chegou a hora de refazer esse arcabouço jurídico para que a gente possa, de uma outra maneira, organizar esse país e moralizar aquilo que não tem mais moral. Essa nossa Constituição foi tão mexida, e desde o seu nascimento, ela teve tantos, digamos assim, espaços para
determinadas atitudes como essa, por exemplo, como se permitir que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, estivesse envolvido com os senadores, com o presidente Lula, da maneira que foi encontrando lá em Portugal. Pelo amor de Deus, gente, chega, o Brasil não aguenta mais, a população não aguenta nessa situação e dar resposta para o povo brasileiro. Muito obrigado, nobre deputado. Senhor presidente, demais colegas parlamentares, assim como todos nós, hoje de manhã eu acordei e tomei conhecimento através das redes sociais do Rodrigo Constantino o fato da delação premiada do senador Delcídio Amaral. E nela estava lá que Lula fez pagamentos à família de Severo, que foi Lula quem enviou Delcídio Amaral para negociar com o filho de Severo um plano de fuga do país. E também foi Lula que comprou o silêncio de Marcos Valério, o operador do Mensalão. De quebra, ainda diz o seguinte, que Dilma sabia de Pasadena. Essa parte é óbvio, qualquer um que tem um tique-teco na cabeça aqui saberia disso daí. E agora, senhor presidente, como deputados, qual é a nossa missão aqui como parlamentares? Primeiro, obviamente, fazer uma asepsia, limpar, tirar esses corruptos do poder, começando pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. E um segundo passo é fazer aqui uma reforma da Constituição, uma Constituição pensada por um estadista, que tem um sistema político mecânico, para que não fique aos sabores de uma única pessoa ou de um único partido, no caso do PT, de uma quadrilha. Porque se nós ficarmos aos sabores da presidente, a gente, na verdade, vai acabar aqui vivendo em uma ditadura. Inclusive, propus uma PEC nesse sentido, para que a gente acabe com as nomeações da presidente da República para ministros do TCU, do STF e demais superiores tribunais do Brasil. Senhor presidente, já concluindo aqui que me falta pouco tempo e aproveitando a presença do deputado Jair Bolsonaro, hoje à noite estaremos em Curitiba e faço aqui agora um convite ao presidente Lula. Vamos conosco para Curitiba, vamos para o povo ver qual o tratamento que eles dão à família Bolsonaro e qual será o tratamento destinado à sua família, ao senhor, ao seu filho. Concluindo, senhor presidente, aqui também agora fazendo mais uma referência a Rodrigo Constantino, o Brasil está registrando os piores índices econômicos desde 1990. O tempo de crise de Fernando Collor de Mello ficou para trás. O que a gente está para viver esse ano é muito pior. E se você está revoltado com essa situação política, econômica e moral, o seu lugar domingo, dia 13, é nas ruas. A gente tem que fazer valer a voz do povo, pois como já dizia Ulisses Guimarães, o que o povo quer, essa casa vota. E a gente vai votar para fazer a asepsia do Brasil, para tirar Dilma Rousseff do poder e enterrar essa quadrilha criminosa chamada PT. Obrigado, senhor presidente. A cara dele, você gosta. A mesa agradece. A mesa que agradece e concede a palavra ao nobre deputado Carlos Sampaio, informando que tem dois mais oradores, Jair Bolsonaro e Janete, sendo que às 15 horas iremos começar o grande expediente. Portanto, eu peço brevidade e não haverá prorrogação do tempo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a essa tribuna em nome do líder do PSDB, deputado Embaçaí, e também dos meus colegas de bancada, para dizer da minha surpresa, para não dizer incredulidade. Eu jamais poderia imaginar, senhor presidente, que a situação da presidente Dilma pudesse ficar pior do que está, pois, novamente, a presidente Dilma conseguiu demonstrar que a situação dela não era tão pavorosa quanto agora se afigura diante da delação premiada feita pelo senador Delcídio, líder de governo da presidente Dilma. Eu repito, quem fez a delação premiada agora foi o líder da Dilma, foi aquele senador que a presidente Dilma mostrou ao Brasil e disse: ele tem credibilidade para defender o meu governo e para defender os projetos de interesse do país. Então eu pergunto, quem era Delcídio do Amaral? O homem forte da presidente Dilma,
o homem que caminhava pelo Palácio da Alvorada, caminhava justamente com a presidente Dilma, discutindo os temas de interesse do país. Ledo engano, pensávamos nós, mas com a delação premiada, deputado Domingos Sávio, acabamos de descobrir que Delcídio, além de homem forte da presidente Dilma, além da pessoa responsável no entender da presidente Dilma para tocar os projetos de interesse do país, era quem ela confidenciava os seus piores segredos. E agora, tentando desacreditar o senador Delcídio, vejo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, melhor dizendo, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmar que ele não tem credibilidade para uma delação premiada. Senhor presidente da AGU, ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, Vossa Excelência não ofende ao senador Delcídio quando Vossa Excelência diz que ele não tem credibilidade. Vossa Excelência ofende a presidente Dilma, porque foi ela quem escolheu o senador Delcídio e apresentou ao país como sendo o homem forte do seu governo. E o que disse o senador Delcídio? Em primeiro lugar, disse que a presidente Dilma sempre soube de toda a roubalheira da Petrobras, soube do envolvimento do então diretor da Petrobras, Néstor Severó, e mais do que isso, foi a presidente Dilma quem exigiu, enquanto ministra da Casa Civil, que ao ser afastado da diretoria internacional, ele tivesse um lugar de destaque na BR Distribuidora. Aquilo que nós afirmamos no pedido de impeachment, que ela sabia de tudo, que seus subordinados agiram com a sua concordância, com a sua quiescência, agora é dito pelo ex-líder de governo da presidente Dilma. Ela sabia de absolutamente tudo. Mas ele não para aí. O senador Delcídio diz também que cabia ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, veja se é possível, deputado Bolsonaro, que cabia a ele sair à caça de ministros do Superior Tribunal de Justiça que pudessem atender às exigências da presidente Dilma. No entender da presidente Dilma, não é o ministro com o notório... No entender da presidente Dilma, não é o ministro com o notório saber jurídico que deveria ocupar aquela corte, mas sim o ministro que atendesse aos seus pedidos de habeas corpus para os corruptos que se amontoam em seu governo. Então o ministro da Justiça saía à caça de futuros ministros da Justiça, desembargadores do nosso Brasil, dizendo: se você conceder habeas corpus para os apadrinhados da presidente Dilma, você vai para o STJ. Se você não conseguir, você não vai. Pasmem, vossas excelências, a presidente Dilma encarregou o seu ministro da Justiça de sair à cata de desembargadores que pudessem ir para o Superior Tribunal de Justiça para conceder habeas corpus aos corruptos, repito, que se amontoam em seu governo. É inacreditável. E o que mais fazia a presidente Dilma? Quando o ministro lá estava, ela exigia que habeas corpus fossem concedidos aos seus malfeitores, àqueles que estão acabando com o país. É inacreditável a capacidade da presidente Dilma de inovar contra ela mesma tudo o que já existe contra o seu governo. Se não bastasse o tesoureiro do PT estar preso, tesoureiro que estava lá na campanha dela, o senhor João Bacari, se não bastasse 5 delações premiadas, feitas por 3 empreiteiros e por 2 ex-diretores da Petrobras, do governo Lula e do governo dela, dizendo que o PT recebia dinheiro de corrupção. Se não bastasse o juiz Moro afirmar em ofício, de forma categórica, que o PT recebeu dinheiro de propina do Petrolão, se não bastasse tudo isso, descobrimos hoje que a presidente Dilma interferiu na roubalheira da Petrobras, tinha ciência de que seus diretores dividiam propina com partidos da base aliada e, o que é pior, encarregou o seu ministro da Justiça da missão de caçar desembargadores
que seriam indicados para o Superior Tribunal de Justiça, uma das mais importantes cortes desse país, para lá estando, conceder habeas corpus aos corruptos do próprio governo da presidente Dilma. É inacreditável. Se é possível ainda, se essa palavra, presidente Dilma, se a palavra bom senso ainda toca aos seus ouvidos, renuncie, renuncie a este governo que está finalizado, ele acabou. O Brasil merece, presidente Dilma, ser governado por pessoas de bem. O Brasil tem o direito de ter à frente deste governo gente séria. O Brasil tem o direito de crescer de forma sustentável. Presidente Dilma, o Brasil não suporta mais ver tanta corrupção. O Brasil... corruptos que desviaram dinheiro público. Minuto para concluir, portanto, deputado. presidente Dilma, o Brasil clama para que Vossa Excelência se afaste desse governo e deixe que sigamos a nossa vida em paz, com uma perspectiva mínima de crescimento e de decência. Pelo amor de Deus, presidente Dilma, renuncie antes que Vossa Excelência seja enxotada da presidência da República pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo impeachment desta casa ou pelo clamor da sociedade civil brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Carlos Sampaio, por favor, continue no plenário. Eu ouso dizer que na esteira de Delcídio Amaral virá agora Marcelo Odebrecht. Eu estive sendo entrevistado essa semana pela imprensa peruana, mostrando também documentos do MP local sobre a participação da Odebrecht naquele país e suas ramificações em outros países integrantes do Foro de São Paulo. Então, Sampaio, dizer a Vossa Excelência, não é o roubo pelo roubo, é o roubo por um projeto de poder. Vossa Excelência está há muito tempo aqui, sabe das minhas posições contrárias a essa facção conhecida como PT. Essa facção nasceu em 1980, o Foro de São Paulo em 90. Mas, Sampaio, eu sou paulista, do Vado Ribeira, Eldorado Paulista. Ali eu conheci Rubens Paiva com 10 anos de idade, vizinha fazendo a sua família a base de guerrilha de Lamarca. E naquela época, Lamarca disputou com Dilma Rousseff o comando da VAR Palmares. Esta facção criminosa nunca teve qualquer amor por democracia. Tentaram pela força chegar ao poder. Não conseguiram, não foi por causa dos militares, porque não houve golpe. Que quem caçou João Goulart foi este Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64, pressionada por toda a sociedade brasileira. Dizia a vocês, o momento é esse, o ponto final é esse. O ponto de inflexão não pode deixar passar desse momento, senão essa quadrilha, essa facção se reorganiza como se organizou na questão do mensalão e passa a ameaçar a todos nós. E eu digo, Sampaio, que mais importante que a tua vida é a tua liberdade. E este povo, que agora está vazio, não tem ninguém aqui, cadê a petralhada? Cadê o pessoal do PCdoB, do PSOL? Sumiram. Um conselho a Dilma Rousseff, dá tempo ainda, já que Vossa Excelência, segundo Mujica, toma decisões ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Dá tempo ainda de pegar um aviãozinho da FAB, esse mesmo que levou o ministro da Defesa do PCdoB para passar o carnaval agora em Cuba, para tramar lá o diabo sabe lá o quê, e sair do Brasil. Não renuncia não, saia daqui e depois diga que foi do zero novamente buscando chegar ao poder pela mentira. Vá de retro, Satanás, Dilma e Lula.